que estamos sendo muito edificados. Quem concorda comigo para dizer um glória a Deus aqui esta manhã? Agora, o texto que lemos hoje, nós vamos encontrar agora o nome de Moisés. O nome de quem? Moisés. Você vai pregar comigo esta manhã. Posso contar com a sua ajuda? Sim ou não, irmãos? Então o nome dele é Moisés. Agora entenda uma coisa. O texto de Hebreus 11, 23 cita o nome de Moisés, mas Hebreus 11, 23 revela a fé não de Moisés. Hebreus 11, 23, apesar de ter o nome de Moisés, revela a fé dos pais de Moisés. Sim ou não, gente? Sim. O texto está dizendo que pela fé, Moisés já nascido, ele foi escondido pelos pais por 3 meses e os pais não temeram o mandato do rei. Então Hebreus 11, 23 não está falando sobre a fé de Moisés. Hebreus 11, 23 está falando sobre a fé dos pais de Moisés. Moisés, meus irmãos, ele nasceu em uma época muito difícil para os hebreus. Difícil primeiro porque os hebreus estão como escravos no Egito. Difícil também, porque naquele tempo, nos dias que Moisés vai nascer, Faraó havia dado um mandado, Faraó havia colocado uma lei, Faraó havia expedido uma ordem, e a ordem que Faraó havia dito era que naqueles dias, todos os meninos que nascessem, as parteiras deveriam matá-los. Faraó coloca uma ordem, os meninos deviam morrer. Então, os dias que Moisés vai nascer é muito difícil, por esses 2 momentos. Primeiro, que ele vai nascer numa terra de escravidão, os pais são escravos, os hebreus estão como escravos no Egito. E segundo, que além da escravidão, se nascesse menino, tinha que morrer. Se você olha comigo em Êxodo, capítulo de número 1, vamos ver por favor, Êxodo capítulo de número 1, o versículo de número 15, nós temos a ordem de Faraó. Êxodo capítulo 1, o versículo de número 15, quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus. É o segundo livro aí da sua Bíblia, Gênesis, e depois você vai encontrar Êxodo, capítulo 1, o versículo de número 15, está no telão, só não está lá atrás na televisão, Léo. Mas diz assim, Êxodo 1, o versículo de número 15, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, faz o quê? Matai-o, mas se for filha, então viva. Aqui nós temos a ordem de Faraó para as parteiras das hebreias, nesse tempo, exatamente no período em que Moisés ele vai nascer. Faraó com medo do crescimento dos hebreus, Faraó com medo de que os hebreus se tornassem mais fortes do que eles, e pudesse haver uma resistência dos hebreus, o que Faraó decide? Ele decide matar, ou ele decide impedir que os meninos hebreus ficassem vivos, que os meninos nascessem, se tornassem jovens e homens futuramente. Então o que ele diz? Ele diz assim, olha, tem que matar logo no nascimento, tem que matar logo no parto. Então a ordem de Faraó, nos dias em que Moisés vai nascer, a ordem é, os meninos devem morrer no parto, os meninos devem morrer na mesma hora que nascerem. Porém, meus irmãos, apesar desta ordem de Faraó, e é uma ordem que deveria ser cumprida sobre a vida de Moisés, humanamente falando, Moisés quando vai nascer, ele já vai nascer debaixo de uma sentença de morte. Porém, o que a gente vai perceber na Bíblia, é que o propósito de Deus para a vida de Moisés era tão forte, o propósito de Deus para a vida de Moisés era tão real, o propósito de Deus na vida de Moisés era tão poderoso, que ia além do que qualquer ordem de Faraó.
Assim eu creio que o propósito de Deus para a tua vida, assim eu creio que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é maior, ele é mais forte do que qualquer palavra humana contra você e contra mim. Você crê para dizer um glória a Deus? Então olha para quem está perto de você e diga para ele assim: meu irmão, o que Deus tem para a tua vida, diga com vontade, diga: o que Deus tem para a tua vida, diga, é maior, diga, é melhor do que qualquer ordem humana. Será que tem um crente aqui essa noite, essa manhã, para dizer um glória a Deus bem forte? Enquanto Faraó, pega isso, enquanto Faraó tentava levantar alguém para matar Moisés, porque ele chama as duas parneiras, e a ordem é: mata os meninos. Então, pela lógica, se a ordem é mata os meninos e Moisés vai nascer, a gente pode entender quase que a ordem é mata Moisés. Todos os meninos que nascer, Moisés vai nascer. A ordem também, ela tem aplicação sobre a vida de Moisés. Então, enquanto o Faraó tentava levantar alguém para matar Moisés, Deus levantava alguém para manter Moisés vivo. Eu não sei quanto a você, mas isso me enche de esperança, porque muitas das vezes o inimigo levanta pessoas para nos atrapalhar, mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Muitas das vezes o inimigo levanta pessoas para te jogar no buraco, mas Deus levanta pessoas para te arrancar do buraco. Sim ou não, igreja? Quantas vezes o inimigo levanta pessoas para nos dar uma palavra de desânimo, mas Deus levanta alguém para te dar uma palavra: levanta. Sim ou não, igreja? Então, enquanto Faraó está trabalhando para matar Moisés, Deus está trabalhando para manter Moisés vivo. Enquanto Faraó está trabalhando para atrapalhar um projeto de Deus, Deus está trabalhando para que o projeto dele se estabeleça. Eu não sei porquê, mas eu sinto no meu coração dizer para você: enquanto tem alguém trabalhando contra, Deus está levantando alguém para trabalhar a favor. Se você olhar a história da tua vida, você vai encontrar muita gente que se levantou contra, mas você vai encontrar pessoas que Deus levantou ao seu favor. Sim ou não, igreja? Você crê comigo para dizer um glória a Deus aqui bem forte esta manhã? Agora, entenda comigo. Olha, eu acho que deu uma sumida no retorno aqui, Santos, misteriosamente. Isso me chama muito a atenção, porque o inimigo, ele tem as suas estratégias para nos destruir, porém Deus tem aqueles, os quais Ele vem usando ao longo da vida, para te manter de pé. Tem ou não tem, gente? Tem. Se hoje nós pudéssemos fazer uma busca na história da nossa vida, a gente vai lembrar de pessoas que nos dias mais difíceis da nossa vida, foram essas as quais Deus levantou, só para nos manter de pé. O problema é que às vezes a gente esquece disso, e nós focamos muito naqueles os quais que o inimigo levantou, ou nós focamos muito naquelas as quais se levantaram para ser contra, para ser impedimento. Às vezes nós focamos muito mais no problema, naquilo que se levantou como empecilho. Às vezes nós focamos mais, às vezes nós focamos muito mais, percebeu? Voltou. Às vezes nós focamos muito mais naquilo que é contrário do que naquilo que é favorável. Deus hoje está nos chamando para focarmos naquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Deus hoje está nos chamando para focarmos naquilo que Ele tem dito ao seu respeito. Você está comigo aqui esta manhã, meus irmãos? Agora, caminha comigo, para que você veja onde é que começa o milagre na vida de Moisés. O faraó está dizendo para as parteiras: tem que matar, tem que morrer, não vai nascer, não vai crescer, não vai acontecer. Essa é a ordem de Faraó. Agora, se a gente caminha, nós vamos ver onde é que começa o milagre.
A gente já percebeu onde levanta, onde é que começa a resistência. A resistência começa com a fala de Faraó. Mas onde é que começa o milagre? Se voltamos em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 17. Olha comigo, por favor. Êxodo 1, versículo de número 17. Nós percebemos que o versículo 15 e o versículo 16 é a ordem de Faraó contra. Mas o versículo 17 começa a Deus agir. Quem encontrou diz amém comigo. Êxodo capítulo 1, versículo de número 17, diz assim, todos encontraram? Olha o que diz: as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, o que, gente? Conservaram os meninos com vida. As parteiras deveriam matar os meninos, mas aquelas mulheres resolveram, ao invés de obedecer à voz de Faraó, elas tomaram uma decisão: vamos obedecer à voz de Deus. O texto diz que elas temeram não a Faraó, mas elas temeram a Deus. E por temer a Deus, elas estão dizendo: nós não vamos matar ninguém. Nesse tempo, meus irmãos, eu creio que Faraó percebe, ou chega para Faraó, essa atitude das mulheres, das parteiras, porque elas decidiram: não vamos matar menino nenhum. Então nesse tempo, o que Faraó faz? Para garantir que a ordem dele fosse cumprida, para garantir que nenhum menino ficasse vivo, o que Faraó faz? Ele aperta ainda mais a decisão. Então ele acrescentou uma ordem dizendo que os meninos que nascessem, se os meninos passassem pelas parteiras e ficassem vivos, qualquer um que visse esses meninos, os soldados ou qualquer outra pessoa deveriam fazer o quê? Pegar essas crianças, e essas crianças deveriam ser afogadas no rio Nilo. Então, para apertar o cerco, ele está dizendo: mata no parto. Mas as parteiras não estão obedecendo. Então, para que ele pudesse garantir o que ele queria, então ele dá uma ordem na sequência. Então os meninos que nascerem têm que ser afogados no rio. Se as parteiras não matar no parto, alguém que ver um menino hebreu nascido, alguém que ver um bebê hebreu e é menino, deveria pegar essa criança e jogar no rio. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Olha comigo, por favor, só para a gente ir conferindo na Bíblia. Êxodo 1, 22 diz assim: então ordenou o Faraó a todo o seu povo. Olha só, a primeira ordem é para as parteiras. Agora ele está abrangindo a ordem, ele está dizendo: olha, a ordem agora é para todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis onde? No rio. Mas a todas as filhas guardareis em vida. O propósito é o mesmo: matar os meninos. Se Moisés vai nascer nesses dias, o propósito vai alcançar Moisés. Ou esse propósito de morte de Faraó vai alcançar Moisés. Ou seja, tudo pronto no Egito para garantir a morte dos meninos, inclusive a morte de Moisés. Por isso que eu comecei a minha mensagem dizendo que Moisés, ele nasce num tempo muito difícil. Primeiro porque seu povo é escravo, seus pais são escravos. Segundo porque agora tem uma ordem: se escapar das parteiras, qualquer egípcio agora pode pegar e jogar no rio. Quando ele nascesse, qualquer uma dessas coisas poderia alcançá-lo. Então onde é que nós encontramos milagres na vida de Moisés? É que quando Moisés nasce, quando Moisés acaba de nascer, nós sabemos que quando uma criança nasce, né, daí a pouco tem os primeiros procedimentos. A gente pensar nos dias de hoje, criança nasce, ali a enfermeira limpa, corta o umbigo, pesa, e daí a pouco vai fazer o quê? Embala aquela criança com um pano. Sim ou não, gente? Sim. Você já deve ter visto alguns filmes, alguma coisa assim, né, de antigamente, e é muito parecido. A criança nasce, corta o umbigo, e daí a pouco faz o quê? Envolve a criança com panos. Sim ou não, gente? Tem alguém comigo esta manhã? Sim ou não? Sim, pega a criança e envolve com pano. O que me chama a atenção nesse texto, e o que veio no meu coração, quando eu estava orando e lendo, estudando essa palavra ontem pela manhã, para ministrar o nosso coração esta manhã, é que quando o texto diz que pela fé, os pais esconderam Moisés, o entendimento que eu tive, é que qualquer criança que nasce, os pais envolvem com pano.
Mas quando Moisés nasce, a sensação que eu tenho é que quando Moisés nasceu, os seus pais decidiram embalar a criança com a fé. Eles vão revestir Moisés com fé. Uma criança que nasce envolvida com panos. As parteiras, elas certamente, quando a criança nasce, elas envolvem a criança com pano. Mas Moisés, eu queria que você entendesse isso, porque o texto está dizendo que ele foi guardado pela fé, por fé. Então o entendimento que eu tenho é que Moisés não foi embalado apenas por panos. Moisés, ele foi revestido, ele foi coberto, ele foi embalado pela fé dos seus pais. Por que isso, pastor? Porque os pais de Moisés, eles acreditavam, o pano pode proteger Moisés do frio da noite, o pano pode esconder a nudez de Moisés, mas se nós o embalarmos com a fé vai protegê-lo da morte, a fé vai protegê-lo da fúria do inimigo. Sabe, meus irmãos, nós pais, quantos pais eu tenho aqui esta manhã? Deixa eu ver, cadê os pais para dizer um glória a Deus bem forte aqui esta manhã comigo? Nós pais podemos fazer muitas coisas para protegermos os nossos filhos, sim ou não, gente? Claro. Você pode colocar um cercadinho para ele não cair, sim ou não? Você pode dizer assim, olha, aquele ali você pode ter amizade, aquele outro, não. Nós podemos fazer de tudo, muita coisa. Escolher a escola que vai estudar, que talvez na nossa mente, não, aquele lugar, aquela escola é um pouco mais tranquila. Nós podemos fazer muitas coisas para proteger os nossos filhos. Para proteger os nossos filhos do mal, para proteger os nossos filhos da má influência. Mas ao que me parece, a melhor estratégia de proteção dos pais para os filhos é embalar os filhos com a fé, é envolver os filhos com a fé. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. É você usar a sua fé para declarar: no meu filho o mal não vai tocar. Para declarar também sobre a sua casa, sobre a sua vida: no meu casamento o mal não vai tocar. A gente pode embalar o casamento com a fé. Você também pode declarar: na minha promessa o mal não vai tocar, naquilo que Deus me deu o mal não vai tocar, no ministério que Deus me deu o mal não vai tocar, porque tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus te deu, você pode cercar, você pode embalar, não apenas com panos, não apenas com estratégias para cercar, mas você pode guardar tudo que Deus tem te dado com a sua fé. Deixa eu ver um glória a Deus aqui bem forte esta manhã. Como que os pais guardam Moisés? O texto diz, Hebreus 11, 23, me ajuda a pregar? O texto diz, pela fé, Moisés nascido foi escondido. Então eles estão escondendo Moisés com a fé. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós podemos usar a fé para guardar o que Deus nos deu. Quem está comigo aqui esta manhã? Porque então, meus irmãos, eu estou pregando essa palavra, é porque hoje eu quero convidar você a tomar uma decisão. Eu vou embalar o que Deus me deu com a minha fé. Você pode dizer isso comigo esta manhã? Diga: eu vou guardar, eu vou embalar o que Deus me deu através da sua. Tem um crente comigo aqui esta manhã. O que protegeu Moisés naqueles dias não foi o pano. Mesmo quando ele é colocado no rio, no cestinho com betume, a gente sabe que o que protegeu Moisés foi a fé dos seus pais. Arão e Joquebede, o nome dos pais de Moisés. Esses eram os nomes daqueles que usaram a fé para proteger o que Deus havia lhes dado. Quem está comigo esta manhã? Arão, Joquebede. O nome deles está implícito, escondido em Hebreus 11, 23. Aparece o nome de Moisés. Mas a fé ali não é de Moisés. A fé de quem? Arão e Joquebede. Porque decidiram guardar o que Deus deu através da
Eles acreditaram, o Deus que servimos é poderoso para guardar Moisés. Ele não vai morrer na mão das parteiras, e ele não vai morrer no rio. Deus é poderoso para guardar o nosso filho. Está um crente aqui comigo esta manhã para dizer um glória a Deus. Alguns versículos atrás, de Hebreus 11, 23, nós encontramos Abraão, por exemplo, usando a fé para ter um filho. Ele acredita pela fé que podia ter um filho. A Bíblia diz que Sara, mesmo avançada em idade, por causa da fé de Abraão, ela tem um filho. Alguns versículos antes, em Hebreus 11, eu venho pregando nos últimos dias, a gente percebe pessoas usando a fé para alcançar milagres, usando a fé para sair de um lugar e estar em outro. Mas a mensagem desta manhã, em Hebreus 11, 23, nós encontramos um casal que usa a fé não para ter alguma coisa, usa a fé não para ter, mas usa a fé para proteger o que Deus deu. Quem está comigo? Então qual é a chamada desta manhã? Qual é a chamada desse culto? Deus está chamando a Igreja Batista Vida. Use a sua fé para proteger o que Deus te deu. Cadê o povo dessa igreja, meus irmãos? Vamos dizer um glória a Deus. Alguns domingos atrás, eu estava pregando em Uberlândia, e eu entrei no YouTube e assisti o pastor Carlos pregando no culto da noite. Estava para lá, ele ministrando, o horário do culto era diferente, deu para assistir a mensagem. E naquele domingo o pastor Carlos estava pregando, e ele estava dizendo que a fé não é uma espada. A fé é um quê? É escudo. A Bíblia diz que a gente usa o escudo da fé. Um guerreiro normalmente não usa o escudo para atacar, ele usa o escudo para o quê? Proteger. Arão e Joquebede estão usando a fé não para atacar alguém, eles estão usando a fé para fazer o quê? Proteger a casa, proteger a família, proteger o filho, proteger a promessa, proteger a herança. Será que tem um crente comigo aqui esta manhã? Em Hebreus 11, 23, a gente vê o uso da fé para proteger aquilo que já nasceu, para proteger aquilo que Deus já deu. Moisés já era nascido, o versículo 23 diz, Moisés já nascido pela fé, foi escondido pelos seus pais, porque viram que ele era o quê? Formoso. Coloca aqui o versículo, está aqui. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Olha o detalhe, dê comigo por favor. Porque viram que era um menino. Me ajuda de novo. Porque viram. Me ajuda de novo, vamos lá. Porque viram que era um menino. Deus me falou algo acerca desse texto, trouxe algo no meu coração. Primeira coisa que eu aprendo essa manhã, estou vendo alguém proteger o que Deus já deu. Proteger o que Deus já deu, pela fé. Ele está usando a fé para dizer, os pais, esse filho Deus deu, nós não vamos perdê-lo. Tem alguém comigo aqui esta manhã? Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, é que eles guardaram o menino, porque eles viram que o menino era formoso. Deus deu Moisés para quem? Para Arão e Joquebede. Sim ou não, gente? Caminha comigo. Deus deu aquele menino para os pais. Sim ou não, igreja? Faraó quer tomar, Faraó quer matar, o inimigo quer tomar, mas tem uma coisa, Deus deu aquele menino, foi para quem? Não é possível que tenha alguém aqui essa manhã. Deus deu aquele menino para quem? Para os pais, Arão, Joquebede. Fala com quem está perto de você, fala assim, meu irmão, me desculpe, diga para ele, me perdoe, mas tem promessa, que Deus deu, foi para mim.
Deus deu Moisés para quem, igreja? Arão, Joquebede. Quando a promessa nasceu, eles olharam para a promessa e viu que o menino era, me ajuda a pregar, gente, que o menino era formoso. Deixa eu te contar uma coisa. O primeiro a enxergar a beleza daquilo que Deus faz na tua vida tem que ser você. Às vezes a gente quer que os outros vejam a beleza do que Deus está fazendo, mas o primeiro a entender que o que Deus fez e o que Deus está fazendo na tua vida é belo, o primeiro a enxergar isso é você. Nós jogamos fora aquilo que nós achamos que está feio, é ou não é? Claro. Você não faz assim, guardar essa blusa aqui, porque essa blusa está tão feia, está tão desgastada, está tão rasgada, está tão podre, olha para você ver, só de pegar ela desfaz, que coisa linda, é assim? Vou guardar de herança, vou guardar aqui, ninguém toca, porque isso aqui está muito feio, é assim, gente? Não. Normalmente, aquilo que está feio, normalmente, aquilo que já perdeu a beleza, uma roupa que está feia, uma roupa que não serve mais, uma roupa que está ali aos nossos olhos destruída, desbotada, normalmente a gente joga fora. Aqui na igreja a gente faz bazar, sim ou não? E quando a Ana e o pastor voltam e faz bazar, para a gente levantar dinheiro para missões, eles vêm aqui na frente e dizem assim: irmãos, pega aquela roupa que não presta, que está fedendo, rasgada, podre, suja, e traz para o bazar. É assim? Não. Pelo contrário, se eu trouxer algo assim, o pessoal de missões vai colocar para vender? Não, não serve, está feio, está rasgado, já era. Então olha que coisa interessante, aquela roupa que aos nossos olhos não serve mais, não é mais, perdeu a beleza, a gente joga fora. Mas nós fazemos questão de guardar no guarda-roupa aquela roupa que aos nossos olhos ainda está bonita, sim ou não, gente? Aquilo que ainda é belo aos nossos olhos, a gente quer guardar essa roupa aqui, porque essa roupa está novinha, guardar essa roupa aqui, essa roupa é a mais bonita que eu tenho, sim ou não? Vou passar com cuidado, porque esse vestido é o mais bonito que eu tenho. Vou lavar com cuidado, porque é o mais bonito que eu tenho. Agora olha que coisa interessante, aquilo que a gente entende que é belo, a gente guarda, a gente protege. Porém nós paramos de proteger aquilo que aos nossos olhos já perdeu a beleza. Aquilo que aos nossos olhos já não tem mais valor, a gente não protege mais, a gente quer jogar fora. Eu vou terminar minha mensagem esta manhã com uma pergunta: o que Deus te deu e já nasceu, vou reformular, o que Deus te deu e já nasceu, que hoje aos seus olhos perdeu a beleza? O que Deus te deu que hoje aos teus olhos já não é belo mais? Pastor, o meu casamento já perdeu o encanto, perdeu a beleza. Pastor, o meu casamento já não é mais como antes. Pastor, o meu casamento não tem brilho mais, perdeu a beleza. O que perde a beleza aos nossos olhos, a gente para de cuidar, sim ou não? Pastor, meu casamento Deus deu, já nasceu, mas hoje perdeu a beleza. Pastor, o meu chamado, pastor, tinha um chamado tão bonito na minha vida, tão forte, Deus me chamou para fazer, mas hoje perdeu a beleza, não é mais aquela mesma coisa. Pastor, o meu trabalho, eu orei tanto para Deus me dar esse trabalho,
Eu orei tanto para conseguir esse emprego, mas hoje perdeu a beleza. Pastor, a empresa que eu abri, Deus me deu a empresa, eu lutei pela empresa, mas hoje perdeu a beleza, perdeu a formosura. Será que você não tem hoje dito para você mesmo que a vida perdeu a beleza? Talvez para alguns a vida perdeu a beleza. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz se amanhecer ou não amanhecer, se fizer sol ou chuva, tanto faz. Não tem motivação para nada, porque a vida perdeu a beleza. Quem sabe você está aqui essa manhã ou acompanhando essa mensagem pelo YouTube, e o problema é que o talento que Deus te deu um talento, é um talento que nasceu, Deus colocou nas tuas mãos, e quando nasceu esse talento, quando Deus te deu, parecia algo belo, mas hoje você não usa mais o talento, não usa mais o talento que Deus colocou nas tuas mãos, porque aos seus olhos, por causa de uma coisa ou outra, o talento perdeu a beleza, o talento perdeu a graça. Talvez é um sonho que Deus te deu, e um dia era um sonho tão grande no teu coração, mas você vem dizendo assim: pastor, eu já lutei tanto por esse sonho, eu já me esforcei tanto por esse sonho, eu queria tanto, mas hoje perdeu a beleza. Deixa eu te contar uma coisa, olha para mim que eu vou terminar, olha para mim, por favor. Tudo que perde a beleza aos nossos olhos, perde a nossa proteção. Talvez você não luta mais pelo casamento como antes, porque ele perdeu a beleza. Não luta mais por um sonho, por um chamado, porque perdeu a beleza. Mas eu quero fechar essa manhã dizendo algo para você. Ontem, quando eu estava orando e Deus me deu essa palavra, o que veio no meu coração foi o que Deus disse para Abraão, quando Deus falou que Sara ia ter um filho, e Sara riu, e Deus disse para ele assim: Abraão, tem alguma coisa que é demasiadamente difícil para eu fazer? O que veio no meu coração para dizer para você esta manhã é que Deus pode restaurar a beleza daquilo que para você hoje não tem mais encanto. Deus pode restaurar a tua fé nesse sentido. Aquilo que para você não tem beleza nenhuma mais, Deus pode mudar isso hoje. Porque para voltar até a sua fé, para proteger, Deus tem que restaurar a beleza. Deus pode fazer isso hoje. Deus pode restaurar a beleza do seu casamento. Deus pode restaurar a beleza do seu ministério. Deus pode restaurar a beleza do seu sonho. Tem alguém comigo aqui esta manhã? Deus pode. Se tem algo que Deus te deu e hoje perdeu a beleza, eu quero orar com você. Eu vou orar com você esta manhã. Porque sabe onde está o milagre? Olha para mim. Sabe onde está o milagre? Sabe onde está o milagre esta manhã? O milagre esta manhã está nos olhos. O milagre esta manhã está onde? Está nos olhos. Porque o que Deus tem para restaurar essa manhã é os seus olhos, é a sua forma de ver o que Deus te deu.
Talvez não é o que o casamento perdeu a beleza, é que mudou a forma dos teus olhos enxergar o seu casamento. Os teus olhos mudou a forma de enxergar as coisas. E antes você enxergava coisas boas, mas hoje você só enxerga defeitos, só enxerga problema, só enxerga dificuldade. Então está desgastando, está perdendo a beleza. E quando perde a beleza, perde a proteção. Mas é amanhã, é uma manhã de restauração. Você acredita nisso? Para dizer glória a Deus bem forte comigo esta manhã. Então hoje eu quero orar com pessoas. Eu quero orar com pessoas esta manhã Quero orar com pessoas esta manhã que perderam a beleza de algo que Deus deu. Porque Deus vai restaurar isso esta manhã. Quem está comigo? Quem está comigo, meus irmãos? Eu quero orar com você hoje. Queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Eu vou pedir para reduzir as luzes. E se você veio aqui esta manhã, sente que esta palavra é para você. Se você está aqui esta manhã e sente que Deus precisa, se você está aqui esta manhã e você precisa que Deus restaure algo na tua vida, que perdeu a beleza, perdeu o encanto, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar, porque eu quero orar com você esta manhã.